Agora nós entramos finalmente na primeira forma normal, tá certo? Então vamos à definição. A primeira forma normal, tá lá a representação, né? 1FN, né? É a parte da definição formal de uma relação. Então qualquer tabela que não respeite a primeira forma normal, ela não pode ser chamada de tabela. Paradoxo, né? Então qualquer coisa que não esteja na primeira forma normal não pode ser chamada de tabela, tá certo? Porque faz parte da definição de tabela. Foi definida para não permitir atributos multivalorados e atributos compostos e suas combinações. Quando o atributo é multivalorado e composto ao mesmo tempo, o Navat, né, um autor renomado da área, ele gosta de dizer que o atributo é complexo, tá certo? Vamos lá. Olha a definição aqui, ó. Uma relação está na primeira forma normal se e somente se todos os seus atributos contêm apenas valores atômicos, simples e indivisíveis, né? Ou seja, eles não podem ser multivalorados e nem compostos, tá certo? Vamos usar um exemplo prático? Vamos lá. Então olha aqui esse problema, pessoal. Vamos analisar essa relação. Relação, pessoal, não precisava nem falar isso. Todo mundo já sabe que relação é sinônimo de tabela, beleza? Mas vamos lá, a gente está dando um mole aí para vocês, hein? Então tá lá, pessoal, olha o que aconteceu aqui. A pessoa que está modelando esse banco de dados, né, ele fez o seguinte, ele criou CPF, nome, sexo, localização e telefone. E aqui, pessoal, olha o que está acontecendo aqui, ó, a localização. Rio de Janeiro, RJ Brasil. Brasília, DF Brasil. São Paulo, SP Brasil. Porto Alegre, RS Brasil. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma localização. O que pode acontecer aqui no momento de consultar esse banco de dados? Você pode perguntar o seguinte, ó, me mostra as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Me mostra as pessoas que são da cidade de Porto Alegre. Me mostra as pessoas que são do estado de São Paulo. Me mostra as pessoas que são do Brasil. Então, pessoal, essas consultas vão ser baseadas em parte desse campo. Então, se a gente faz consultas para recuperar parte desse campo, quer dizer que aqui tem uma semântica importante para o nosso negócio. Então, a gente diz que esse campo aqui é composto. Na verdade, a gente deveria ter a cidade, o estado e o país, onde essas pessoas estão localizadas, porque a gente pode atrapalhar a compreensão desse domínio, beleza? Então, qual é a maneira de resolver um campo composto? A gente vai criar uma nova tabela, tá certo? Só que cada semântica dessa vai receber um campo próprio. Olha o que vai acontecer na nossa nova tabela, ó. Agora, na verdade, em vez de localização, a gente tem a cidade, onde o cara se localiza, a UF e o país. Então, agora essas semânticas, como elas são relevantes para o meu domínio, cada um desse significado tem que estar dentro de uma coluna para o meu campo ser atômico. Então eu acabei, a partir daí, com o meu campo composto, tá certo? Então como é que a gente resolve o problema de campo composto? A gente cria uma tabela onde cada semântica daquele campo vai ser representada por uma coluna. Pessoal, feijão com arroz, né? Feijão com arroz mesmo, né? Vamos resolver outro problema aqui, ó. Aqui é o campo multivalorado. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Telefone, a Lia tem 2 telefones, ó, separado por vírgula. O Caio tem 2 telefones e por aí vai. Isso aqui é um campo multivalorado, a mesma semântica repetida várias vezes. A gente não pode ter isso. Sabe como é que a gente resolve campo multivalorado? A gente vai lá e cria uma tabela nova, ó. A gente vem aqui, ó, e cria uma tabela onde o telefone passa a ser um campo, que é esse campo multivalorado, e a chave primária da tabela vai ser composta pela chave primária da tabela original mais o telefone, beleza? Então, ó, esse campo aqui foi mapeado para essa tabela, que tem CPF e telefone. Olha aqui, ó, e o CPF, ele vem daqui. Por que a minha chave primária é composta? Porque o telefone, o CPF, na verdade, poderia repetir. Olha aqui, ó, 3333, beleza? O telefone também poderia repetir. Então, o que acontece? Aqui eu garanto que o CPF e o telefone são únicos. Lembram lá de entidade fraca? É aquele conceito, né? É como se telefone fosse uma entidade fraca no modelo conceitual, beleza? Então, vamos fazer o resumão. Campo composto, eu crio uma coluna para cada semântica do campo composto. Campo multivalorado, eu crio uma tabela à parte, né? Onde o campo vai compor a chave primária juntamente com a chave primária da tabela original. A tabela original não era pessoa, então o CPF vem para cá e vai compor essa chave primária dessa tabela. Olha aqui a referência, aqui, ó, ele é chave estrangeira também, né? Então o CPF, para existir aqui, eu tenho que garantir que ele exista na minha tabela pessoa, beleza? Então eu ficaria com uma tabela pessoa e uma tabela telefone, resolveria
tanto o problema de campo multivalorado, né, que é esse aqui do telefone, quanto do campo composto. Aí, ó, olha por que é decomposição de esquemas. Uma tabela se transformou em duas aqui, beleza? Então eu decompus essa tabela em duas. Essa semântica aqui tem que ser equivalente a essa aqui, resolvendo o problema. Então isso aqui eu não posso chamar de tabela, né? Até agora eu estou falando dessa tabela, tabela pessoa, mas eu não poderia ter falado isso, porque se ela não respeitou a primeira forma normal, ela não pode ser chamada de tabela. Beleza? Tranquilo? Muito fácil. Então isso aqui seria o esquema normalizado. Ó, o esquema de tabelas, né? A gente tinha uma tabela, criamos duas tabelas. Tranquilo?